Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da TV Araxá Educa, especialmente os alunos da EJA. A aula de hoje é para o grupo 1, o meu nome é Carlos, professor Carlos Dias, a minha disciplina é História. E hoje nós vamos estudar sobre estudar História. O que vamos falar na aula de hoje? As diferentes histórias, definição do conceito, fontes históricas e a divisão da história. Lembrando a vocês que com essa aula nós vamos ter alguns princípios. Peço que você não fique preocupado em decorar os conceitos, mas que você preocupe mais em entender aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser passado durante a aula de hoje. Tá? Primeiro, o que é história? Quando eu pergunto para você o que é história, qual a primeira imagem que vem na sua mente? O que você pensa? Muitas vezes na sala de aula nós perguntamos para os alunos o que é história e cada um coloca um conceito diferente. O mais prático é aquele que fala assim: estudar a história para entender o passado, para viver o presente, né? Aqui eu trouxe um conceito bem um conceito didático, que fala justamente isso. É o estudo dos acontecimentos que marcam a trajetória da espécie humana. Olha que interessante isso aí. É o estudo dos acontecimentos da trajetória do ser humano, tá? Desde os tempos primitivos. Quando eu falo o estudo dos acontecimentos, imagina que você esteja caminhando numa areia, caminhando por uma areia, ou passando por dentro do mato, você deixa seu rastro, você deixa sua marca que você esteve ali. Não sei se você já viu aquele filme que a pessoa que vai investigar, o que ele observa? Ele observa o que ficou marcado ali, deixou as fontes que ficaram registradas ali. Então, quando eu falo estudar a história, eu estou justamente falando isso, estudar a trajetória da espécie humana, estudar a trajetória do homem, tá bom? Então, desde as suas origens primitivas. E já adiantando, né, a origem dos primeiros hominídeos é de 5 milhões de anos atrás. Então, não é pouca coisa a história, não. E quem faz esse papel? Quem que registra essa história? Quem que escreve a história que hoje eu passo para vocês? Para mim elaborar a minha aula, eu tive que fazer algumas pesquisas nos livros didáticos, o meu conhecimento dos meus estudos, algumas pesquisas na internet. Então, eu faço toda uma pesquisa para estar elaborando a aula de hoje, até mesmo para pegar um conceito, né, um conceito dentro do livro didático. Então, o historiador, ele procura pistas sobre um determinado assunto. Imagine vocês que eu vou estudar sobre essa família aqui, tá? Essa família é uma foto desconhecida, mas eu preciso saber sobre essa família. Então, o historiador, o que ele vai fazer? Ele vai buscar justamente procurar as pistas sobre um determinado assunto. No caso, referente aqui àquela família. E a partir dessas pistas, a partir dessa leitura dessas pistas, ou cartas, ou fotos, depoimentos, ele vai construir o conhecimento histórico. Então, eu tenho que entender o seguinte: para estudar a história, eu vou estudar a trajetória do homem, e vou determinar um ponto de partida e vou fazer a minha pesquisa. Isso é o que nós chamamos de fontes históricas. Então, o que são as fontes históricas? Como vocês podem ler o conceito aí, são todos os vestígios deixados pelo ser humano que podem servir de base para os estudos históricos. Então, quando eu falo assim, as fontes históricas são os vestígios, é tudo aquilo que foi deixado pelos nossos antepassados. Lembra aquilo que eu falei no início? Quando você caminha na areia, na praia ou no mato, ou até mesmo na sua casa, que você caminha num período de chuva, você deixa suas pegadas, sua marca. E o historiador ele vai investigar justamente isso. Então, as fontes históricas são esses vestígios deixados. Então, tudo aquilo que o homem deixou, vasos, tá? Escrita, tudo aquilo, um registro nas cavernas, tá? Pinturas rupestres, todos esses vestígios, eles contribuem para o estudo da história. Então, as pistas deixadas pelo ser humano que é possível construir a história no dia de hoje. No caso aqui, um exemplo da fotografia. A fotografia é uma fonte histórica? Sim, é uma fonte histórica. Porque com essa fotografia eu tenho uma visão, por exemplo, dessa família, né? O pai, aqui nós temos mais pessoas mais velhas, podemos supor que são irmãos com seus filhos, eles estão comemorando algo, pela arquitetura, pela construção, podemos perceber que é uma construção que está no sul do país, que é mais arquitetura de madeira. Então eu posso tirar fontes históricas, até mesmo pela roupa, eu posso definir se são imigrantes ou se são pessoas do Brasil mesmo. Então eu posso tirar uma série de informações de uma foto.
Mas essa foto vai ser a minha única fonte histórica? Não, eu tenho que recorrer a outras fontes históricas. Então, as fontes históricas, ela pode ser diversificada. Elas podem ser escritas, elas podem ser materiais, orais ou visuais. Então, entenda bem, quando eu falo fonte histórica, eu não vou basear somente em uma carta. Quando eu falo fontes históricas, eu não vou basear apenas numa fotografia, ou num áudio, ou numa música. Eu vou buscar o máximo de informações possível para mim falar sobre aquele assunto. Então, quando eu determino as fontes históricas, eu preciso pesquisar, ter maiores fontes possíveis para poder fazer algo com certeza. Lembrando que isso pode até mudar depois. Então aqui nós vamos trazer as fontes históricas de forma mais detalhada. Primeiro, as fontes históricas escritas. Quais que podem ser escritas? Pelo próprio nome está dizendo, né? Aquilo que se escreveu. Então o que eu tenho aí? Eu tenho cartas. Eu tenho cartas, só voltar aqui rapidinho para vocês. Cartas, tá? Livros didáticos, documentos oficiais. Tudo isso são fontes que eu posso estar utilizando como fonte histórica. Tá? Então, no caso, nós temos um pacotinho de carta aqui. Vou pegar um exemplo meu. Tá? Quando eu era solteiro, alguns anos atrás, a minha mãe escrevia carta para mim. Não tinha internet. Hoje eu falo com a minha mãe através do WhatsApp. A gente conversa o áudio. Hoje eu posso falar diretamente com ela. Tem o áudio, tem a imagem. Mas, alguns tempos atrás, eu conversava com a minha mãe com cartas. Eu tenho essas cartas guardadas, eu não joguei fora. Como um bom admirador da história, gosto demais da história e disciplina que eu trabalho, eu tenho essas cartas guardadas. E por essas cartas eu consigo ter estudo. Por exemplo, quando meu pai adoeceu, eu tenho na fonte quando ele ficou doente na época, tá certo? Porque a mãe escreveu, ela escreveu na carta. Ou seja, a carta torna-se como uma fonte. Se alguém fosse fazer um estudo sobre a minha família, essas cartas que eu tenho guardado daqui a 100, 200 anos, seria uma fonte histórica. Então, as cartas, elas trazem muitas informações para um determinado assunto que você for pesquisar. Tá? Fontes orais, isso aqui é muito interessante. Depoimento de pessoas, lendas, músicas e cantigas. Você que acompanha que nos acompanha através da TV Araxá Educa, creio que você já ouviu algumas histórias dos seus avós, sentado lá à noite, né, no finalzinho da noite, sentado ouvindo aquelas histórias, como que eles mudaram para ali. Os meus avós, por exemplo, eram de fazendas. Então eles contavam aquelas histórias. É o quê? Justamente depoimentos orais. Contava lendas, cantigas. No caso dos meus avós, eles contavam mais lendas, tá? E essas fontes orais são passadas de geração em geração. Um exemplo para você compreender melhor isso, os índios. O índio não domina a escrita. O índio não tem domínio da tecnologia, ele não tem lá uma câmera para estar fotografando, registrando todo o cerimonial deles. Como que é feito isso? Os índios, há 10 mil anos atrás, é transmitida a informação de forma oral, constantemente passada oral. Os povos antigos, antes da invenção da escrita, que a escrita ela vai surgir por volta de 4 mil anos de Cristo. Antes da escrita, toda a tradição era passada de que forma? De forma oral. E ainda hoje nós podemos pesquisar através das fontes de forma oral, tá bom? Aqui no caso aqui, 2 pessoas cantando, é uma fonte oral. Nós podemos pegar, por exemplo, música durante o período do regime militar no Brasil. Alguns músicos compunham músicas que eles falavam daquele período. Hoje são usados como fontes históricas. Aqui uma pessoa, um pescador, isso aqui é um pescador ensinando para 2 crianças a arte da pescaria, a arte do mar. Tá? Então o que ele está passando? Ele está passando toda a informação. Essas crianças aqui que futuramente irão ser pescadores, né? Provavelmente devem ser os filhos dele, está aprendendo com o pai de forma oral. Então as fontes orais também é uma fonte histórica. As fontes materiais, que eu acho muito interessante, ferramentas, utensílios, enfeites, vestuários, tudo isso é riquíssimo para o pesquisador. No caso aqui eu coloquei uma caneca, tá? De repente você vai no museu lá, no Museu Nacional, você vê lá uma cadeira. Ah, a cadeira que é essa? Aqui é a cadeira que Dom Pedro sentou. Aqui que foi assinada, no caso, a nossa Constituição de 1888. Então nós temos fontes materiais. Teve uma década de 90, descobriram em Patos de Minas, uma fazenda arando, e descobriu lá alguns vasos
E dentro desses vasos tinha esqueleto de pessoas enterradas de forma fetal. O que eles descobriram? Que aquela região ali havia vivido ali naquela região uma tribo indígena. É o quê? É uma fonte material. A arqueologia foi lá, pesquisou, é uma fonte material. Continuando aí, nós temos a fonte material, uma pintura. Essa pintura aqui é interessante, que é um retrato, uma forma que eles tentaram de retratar a chegada dos portugueses, o primeiro contato que os portugueses tiveram com os nossos índios, tá? É uma forma de retratar, é uma fonte oral, uma pintura que torna-se uma fonte oral, mesmo que foi pintada bom tempo depois, uma fonte material, melhor dizendo, tá? Então, com isso nós temos uma história diferente. Então, os historiadores eles passaram a dialogar também, além deles lançar mão da fonte escrita, da fonte oral, da fonte material, eles lançam mão de outras ciências, tá? De outras ciências que vai auxiliar a história. Imagine vocês que eu vou escrever sobre os nossos índios araxás. Eu vou recorrer à arqueologia, porque os achados arqueológicos que vai me dar uma fonte, um resultado de como eram enterradas as pessoas, até mesmo material, tá? Então o que nós temos aí? Não, só voltando aqui, desculpa. Então, esses profissionais são os arqueólogos, os biólogos, os geógrafos, os paleontólogos. São tudo ciências que vão cooperar com a história, para escrever a história. Tempo e história. Existem diversas formas de dividir a história, de dividir o tempo. Por exemplo, agora nesse momento que você acompanha essa aula, você fala assim, nossa, passou tantos minutos, ou então, daqui a 10 minutos eu preciso sair. Então nós temos um tempo dividido em minutos, em hora, nós dividimos o nosso dia, o nosso mês em dias, o ano em meses, nós temos toda uma divisão, é ou não é assim? Então o tempo ele pode ser dividido em segundos, em hora, em meses, em anos. Então existe essa divisão para facilitar. Só para clarear melhor, para a gente entender melhor quando fala dessa divisão, é a divisão até mesmo da nossa vivência como pessoa. Nós falamos, olha, é criança, é adolescente, é adulto. Nós dividimos o quê? Por fase, né? Nós procuramos essa fase. Então, com isso, criou-se os calendários. Quando fala de calendário, eu acho muito interessante sobre os calendários, que os calendários, eles trazem toda uma história, como que aquele povo pensou em dividir o seu tempo. Nós temos aqui, ao longo da história, a humanidade, ela criou diversos calendários, diferentes divisões do tempo. O calendário é uma forma de dividir o tempo. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Esse calendário é um calendário asteca. Esse calendário asteca, ele, aqui uma pedra, até coloquei informação aqui embaixo, é uma pedra de 3 metros, tá? 3 metros e 3 metros e 60 centímetros de diâmetro. Essa divisão do calendário, eles dividiam, tá, o ano em 18 meses. Mas os dias deles eram 18 meses, mas os dias da semana eram em 5 dias na semana. Nossos dias da semana são 7. Então, era dividido em 18 meses. Interessante, não é? Tem um calendário, aquele calendário asteca. Temos também o calendário judaico. O calendário judaico, né, que é criado pelo povo judeu, o ano inicial deles é a criação do mundo, tá? Então, a criação do mundo torna-se o ano inicial para o calendário judaico. Você fala assim, mas como que ele sabe que o mundo foi criado? Para o judeu, o mundo foi criado há 5.000 anos atrás. É a cultura do judeu. Então, segundo a Bíblia, isso ocorreu em 3.760 anos antes de Cristo. Então, se você pegar o 3.760 mais o 2.000 que nós estamos agora, para o judeu, o mundo foi criado há 5.760 anos atrás. Tá certo? Antes de Cristo, não atrás. Temos também o calendário muçulmano. Para o muçulmano, o ano inicial deles começa justamente quando Maomé saiu da cidade de Meca e foi para Medina. Isso aconteceu em 622 no nosso calendário. 622 depois de Cristo. Para aqueles que não sabem, o Maomé é o fundador do islamismo, tá bom? Então, o calendário muçulmano começa em 622, o ano 1 deles começa em 622 da era cristã. E o nosso calendário? O nosso calendário, o marco inicial do calendário cristão é justamente aqui, ó, ano do nascimento de Cristo. Aí você fala, professor, mas como que eles conseguiram saber
que Cristo nasceu naquela época. Fizeram os cálculos, o tempo certinho, tá? Esse calendário foi feito em 1580, fizeram os cálculos certinho, descobriu, demarcou que ano que Cristo nasceu, tá? Então, o nosso calendário hoje, ele começou a partir do nascimento de Cristo. Então, com isso, olha como um calendário interessante. Nós temos depois de Cristo e antes de Cristo. Então, na história, toda vez que você estiver lendo um texto, alguém falar com você, 1000 anos AC, significa que é 1000 anos antes de Cristo, sem contar os 2000 anos que já passaram. Se eu virar para você e falar assim, olha, a escrita foi inventada 4000 anos antes de Cristo, ou 3350 antes de Cristo. Eu estou dizendo que a partir do nascimento de Cristo anterior, aqui, a escrita. Então, eu tenho que somar ainda com aquelas datas. Mas não precisa preocupar com essa somatória, não. É só para você entender que existe o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Tá? Então, a divisão da história, como aqui no próprio texto fala, para facilitar a contagem dos períodos, dos longos períodos do tempo, acostuma-se agrupar os anos em diferentes formas. Então, de que forma que é agrupado os anos? Década, quartel, século e milênio. Quanto que vale uma década? Década, 10 anos. Um quartel, 25 anos. Um século, 100 anos. Um milênio, 1000 anos. Por que faz essa divisão? É igual a medida. Se eu falar com vocês, olha, daqui em Júpiter tem tanto anos-luz, é tão distante, que eles colocam em ano-luz, pegam a medida de ano-luz para facilitar, para encolher, para reduzir a distância, para poder ficar mais fácil a leitura. Imagine você se nós saímos de Araxá e ir para Belo Horizonte, e essa distância de Araxá em Belo Horizonte eu fosse medido em centímetros. Não dava certo. Em metros, ficaria mais longo. O que eles fizeram? Vamos falar em quilômetro. Então, daqui em Belo Horizonte, tem 500 e poucos quilômetros. Tá? Então, a forma de quilômetro. Tá bom? Então, agora o desafio que eu faço para vocês. Você sabe em que século você nasceu? Por exemplo, eu posso falar, eu, Carlos, professor de história, nasci no século passado. Aí você fala assim, nossa, professor, mas isso é velho, hein? Tá? Mas por que eu posso falar que eu nasci do século passado? Porque eu nasci antes de 2001. Porque até o ano 2000 era século 20. 2001 é o século 21. Então, aqueles que são adolescentes, que nasceu depois de 2001, nasceu no século 21. Quem nasceu anterior ao 2000, até 2000, é do século 20. Tá? Então, quando uma pessoa virar para você e falar assim, eu sou do século passado, não fica achando que ela é muito velha, não. Ela tem mais de 22 anos apenas. Então, acima de 22 anos, a pessoa é do século passado. Tá bom? Os marcos históricos, tá? São eventos que separam um período do outro. A divisão da história mais utilizada é a criada pelos europeus. Esses marcos históricos, gente, é uma forma de nós dividirmos o período da história para compreender melhor, uma forma didática de dividir. Por exemplo, você que está no EJA, você que matriculou no EJA, você entrou no EJA no primeiro período, você vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto período. É uma forma de dividir para poder ficar mais fácil a compreensão do que você tem que estudar nesse período. A história também faz essa divisão. Existe essa divisão dos marcos históricos. Tá? Nós temos a divisão de que forma? Tudo que está há 4000 anos antes de Cristo, nós chamamos de pré-história. Tá? Tudo que é há 4000 anos de Cristo é chamado de pré-história. Por que adotaram isso? Porque, a partir da invenção da escrita, os historiadores europeus definiram, olha, a partir dessa data nós vamos considerar a história, para organizar. Mas não quer dizer que quem não domina a história, que está na pré-história. Se nós imaginarmos assim, o indígena brasileiro, ele estaria na pré-história, porque não tem um domínio da escrita. É claro que nós sabemos que os nossos indígenas hoje têm escola, têm professores, eles estudam, fazem faculdade. A escrita deles em si, eles conseguem escrever porque foram influenciados pela cultura, né? Vamos dizer assim, por outras culturas. Mas a cultura, se você pegar o Yanomami lá mesmo, dentro da cultura dele, ele não tem um domínio da escrita, não tem registro por escrita. Tudo é falado por tradição oral. Então, não podemos dizer que são da pré-história, eles estão dentro do período histórico, porque eles estão depois da invenção da escrita. Então, nós temos a divisão da história, tudo anterior à pré-história, nós vamos falar nas próximas aulas sobre essa divisão da pré-história, e iremos colocar mais detalhes sobre a divisão da história.
O que eu quero que vocês compreendam agora? Que existe uma divisão, pré-história e história. A pré-história eu vou falar depois. A história, nós temos a história antiga, a média, a moderna e a contemporânea. A contemporânea é o que nós estamos vivendo agora. Tá bom? Então, para relembrar, o que nós estudamos hoje? Estudamos sobre o conceito de história, para que a história serve, o papel do historiador para escrever essa história, o pesquisador que vai registrar a história, as fontes históricas, aquilo que o historiador vai lançar a mão para poder fazer a história, para que você tenha o conhecimento, para você adquirir o que você aprendeu até hoje, alguém pesquisou, alguém investigou. Tá? Lembrando que essas fontes históricas lançou mão também de outras ciências, como biólogo, arqueólogo, paleólogo, tá? Usou essas outras fontes, tá? Para auxiliar a história. Vimos sobre os calendários, né? Vimos 3 calendários, o calendário judeu, o calendário muçulmano, o calendário cristão, e coloquei como exemplo também o calendário asteca, para a gente compreender melhor. E vimos já uma introdução da divisão da história. Vimos que tem a pré-história e a história. Tá bom? Aqui está a fonte da nossa pesquisa de hoje, tá? De tudo que nós falamos na nossa aula de hoje. Desejo a você bons estudos. E mais uma vez, persevere, não desanime, acompanhe nossas aulas, tá? Aquilo que tiver dúvida, você pode perguntar ao seu professor na sua escola para tirar as suas dúvidas. Quem sabe essas dúvidas chegam até para mim, eu posso estar esclarecendo durante as nossas aulas. Bons estudos, até a próxima aula.